agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e unidos para compreender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, compreender sobre o Espiritismo, compreender sobre o que Jesus ele quer nos trazer, quer que a gente compreenda, assim como Deus quer que nós compreendamos, para que nos aproximemos mais do amor, da caridade e assim da nossa paz interior. Então, que nós possamos ser iluminados pela espiritualidade amiga que está aqui, né, que os nossos mentores também possam nos auxiliar para compreendermos em profundidade os conhecimentos que serão repassados e discutidos na noite de hoje. Enfim, agradecer a todos da espiritualidade, a todos os irmãos que estão aqui hoje, dividindo, né, o seu tempo para discutir sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus. Então, muita paz, muita luz e que assim seja. Assim seja. Apareceu. Então, tá todo mundo vendo minha tela? Positivo, estamos vendo. Sim. Sim. Pronto. Então, como falado, né, na minha palestra, hoje eu vou falar sobre Espiritismo, né, a união da ciência, filosofia e religião, perspectivas futuras. Né, quem não me conhece, algumas pessoas eu estou vendo que são novatas, e o meu nome é Rafael, tá? Então, para eu dar um apanhado mais geral, a gente vai compreender um pouco da união da ciência, da filosofia e da religião, né, que são as bases e os pilares que formam o Espiritismo. E depois eu vou dar uma parte sobre a perspectiva futura. Então, os objetivos eu trouxe da aula passada, tá? Para compreender os seguintes questionamentos que foram começados pelo nosso irmão Chico, né, sobre o que é Espiritismo, se Espiritismo é uma religião, se ele é cristão, se ele segue a Bíblia, em que se fundamentam, e qual a missão do Espiritismo. Então, ao longo dessa palestra, que eu vou ministrar, eu vou trazer alguns conhecimentos, alguns conceitos, que a gente vai respondendo essas questões, e caso alguém se sinta à vontade para complementar, eu peço, por favor, que pergunte, ou se tiver vergonha, você pode anotar, né, porque vai surgir muitas ideias, vai surgir muitos conceitos, e você vai querer ficar curioso, e pode anotar, e a gente pode discutir em uma outra oportunidade. Ok? Pois bem, a primeira parte que a gente precisa compreender é sobre ciência, né? O que é ciência? Ciência, de acordo com o dicionário, é um conhecimento atento e aprofundado de algo. Né? No entanto, esse conhecimento e aprofundado de algo, na ciência humana, ou seja, ela é puramente material. Ou seja, deixa eu apertar aqui para auxiliar. Sons do ponteiro. Então, a ciência humana, ela é puramente material. O que isso quer dizer? Né? Que a ciência material, ela passa pela lógica estabelecida da observação dos fatos de forma palpável. Ou seja, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso mensurar, de alguma forma, aquele material que eu estou estudando para ser considerado ciência. Já no espiritual, na ciência espiritual, né, ela não é reconhecida, porque não temos a capacidade de mensurá-la, ela não é reproduzível como materialmente. Então você tem uma diferença muito grande, e aí por isso ela não é reconhecida como uma ciência espiritual, como uma ciência, né, o espiritismo ou as ciências espirituais. Então eu coloquei uma imagem aqui para a gente compreender melhor, que essas ciências, né, a humana, ela é preciso, ela é reconhecida, ela vamos dizer assim, ela vê os fatos, ela observa o informável, utilizando os 5 sentidos físicos, né, o tato, o paladar, né, de forma que eu consiga visualizar, né, utilizar esses sentidos físicos. No entanto, a gente sabe que existem os sentidos não físicos, né? Para quem já conhece o espiritismo, a gente sabe que temos sentidos não físicos. Que sentidos são esses? Né? É a intuição, por exemplo. É o 6º sentido também. São sinônimos. Então, que a gente sente com esses sentidos não físicos?
as emoções e sentimentos, né? A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, a angústia. Então, sentimos essas sensações. Eu consigo ver que a pessoa está com raiva, mas eu não consigo olhar, sentir o que ela está sentindo. Só a pessoa sabe o que ela está sentindo, ok? Mais à frente a gente vai compreender que não só ela sabe, mas outras pessoas também vão saber. Então, só porque a ciência, né, a ciência humana, né, não considera a ciência espiritual, Allan Kardec ele ficou um pouco curioso. E aí ele perguntou para os espíritos, no capítulo 1, no livro que é Espiritismo, ele perguntou a seguinte questão: pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito à ciência oficial, ela merecerá ser condenada? E aí os espíritos respondem: se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria de grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Ou seja, a ciência, ela é mutável, ela acontece em mudanças ao longo do tempo. Então, a gente pode observar, né, que os espíritos, eles querem dar uma compreensão que provavelmente estejamos equivocados, e que futuramente essas ciências, elas vão aderir aos conhecimentos humanos de forma reconhecida. Então, uma das formas que a gente, um conhecimento que a gente tem, e que muitas pessoas têm, mesmo aquelas que não têm religião, aquelas que conhecem o espiritismo, a gente conhece as pessoas chamadas de altamente sensitiva, que são aquelas pessoas que sentem a energia do ambiente, a energia dos outros, né? Alguém aqui já chegou no ambiente, né, e se deparou: poxa, eu estou sentindo uma coisa estranha. E você sente aquela energia que não é sua, você percebe que não é, né, mas é do ambiente. E quando é da outra pessoa, né, você lembra das emoções que a gente sente no slide anterior, né? Algumas pessoas, elas sentem nitidamente no organismo as emoções das outras pessoas, seja triste ou feliz. Então, a gente tem a capacidade, algumas pessoas são conhecidas como médios sensitivos, né, ou são altamente sensitivos, elas têm a capacidade de sentir no próprio organismo a dor da outra pessoa, né? Se ela está doente, ela consegue sentir onde é que está doente, aos diversos níveis de médiuns. Então, imaginemos se hoje tivesse um equipamento que possa sentir essas energias, né? Até o momento a gente não tem, o ser humano ele não possui uma tecnologia tão avançada, mas a gente possui organismos humanos, pessoas, capazes de sentir, detectar essas energias nos mais variados graus, e isso a gente conhece como médiuns. Ou seja, a gente pode compreender aqui que existe um fato, que são as pessoas, mas não existe a ciência por trás disso, né? A ciência, ela não reconhece essas pessoas sensitivas, elas só apenas listam, mas não compreendem os mecanismos pelos quais essas pessoas sentem. No entanto, o espiritismo, como uma ciência espiritual, ele vem revelar como se ocorre esses mecanismos, ou tentar, ou instigar os pesquisadores aqui da Terra, né, os pesquisadores materiais, para desvendar os mistérios pelos quais essas pessoas sentem. E quais são, desenvolver esses conhecimentos, quais vão ser, vamos dizer assim, deixa eu ver, faltou a palavra, mas quais vão ser as consequências que você vai conseguir desenvolver e descobrir dessas pessoas médiuns. Imagina se o mundo descobrisse que existem esses médiuns, que realmente acontece a diferença energética, que você sente, né, como seria, e o que descobrir por trás disso? Né, com certeza a gente avançaria demais, né, aceleraria mais ainda o progresso da ciência e do bem-estar humano. Então, para finalizar esse slide, né, o espiritismo ele é a ciência, né, mas uma ciência não reconhecida. Essa ciência, ela é documentada no Livro dos Espíritos, né? O Allan Kardec, ele documentou todos os fatos que ele observou, né, até 1861, que foi quando ele publicou esse livro. Ele observou os fatos, ou seja, observou diferentes médiuns daquela época e documentou no Livro dos Espíritos. O que foi que ele fez? Ele descobriu uma técnica, ou seja, ele reproduziu, ele adaptou a ciência material
para descobrir a ciência que ele queria desvendar, né, da sua curiosidade. Poxa, tem alguma coisa que é imaterial e que nós não enxergamos, não temos a capacidade. E aí o Allan Kardec, naquela época, ele conseguiu desvendar, buscar uma maneira de adaptar a ciência, né, um método científico de observação, e aí começou a chamar vários médiuns. Olha, eu tenho uma revista aqui, lê essa revista, né, que é a Revista Espírita. E aí ele começou a divulgar os seus conhecimentos ao redor do planeta. E aí muitas médiuns mandavam cartas para ele relatando o que tinha, né, quais eram os médiuns específicos, né, ele fazia relações, ele ia veridicamente observar se realmente isso acontecia, porque uma coisa é uma visão leiga, outra coisa é uma visão de Allan Kardec, que ele sabia como mensurar, ele sabia categorizar as suas observações. Então, todos organizados muito bem no livro dos médiuns. Atualmente, quando a gente desenvolve o espiritismo, eu costumo dizer que os passes, né, é um desenvolvimento do espiritismo, porque ela se uniu ao espiritismo e é desenvolvida através do magnetismo. Para quem não conhece, né, temos aí os passes, conhecido pelo espiritismo, em que há a imposição das mãos, em que há uma transferência do fluido de uma pessoa para outra pessoa ser recebida. Esses passes, eles foram ressignificados, foram trabalhados e formando o magnetismo. O magnetismo são técnicas mais avançadas que auxiliam na cura, no reparo de uma doença. Aliás, não chega, né, a ter uma cura em si, vai depender do paciente, né, mas vai ter um auxílio energético, um auxílio dos chakras, né, da energização dos chakras, para aquele paciente se sentir mais tranquilo, mais harmonizado, e assim ele tem uma consciência mais tranquila de passar pelos seus problemas, né, que eles estejam passando. Então, o magnetismo, ele tem essa técnica. Ele é bem parecido com a técnica do Reiki, já que é uma transferência energética. E aí, eu até divulgo o Jacó Melo, tá, o Instagram dele, que é um dos pesquisadores do magnetismo, né, e está à frente do magnetismo do Covid, do magnetismo para tratar tantas outras doenças que são atuais. E tem sido reconhecido muitos auxílios, muitas curas de várias pessoas, né, para quem recebe o tratamento do magnetismo, muito bem documentado, na revista Vórtice, quem quiser observar. E a partir desses estudos, né, desde o Mesmer, que foi um dos criadores, dos observadores, né, descobridores do magnetismo, a gente consegue compreender o magnetismo de Jesus, pelo qual ele magnetizava as pessoas e curavam. As curas, os ditos milagres que a gente observa nas pessoas, ditas, aliás, por Jesus, documentadas na Bíblia, a gente consegue compreender um pouco como funcionava pelo magnetismo. Pela imposição da mão de Jesus, ele conseguia curar os doentes, ele conseguia curar todos os tipos de doenças a partir do magnetismo, porque ele tinha essa capacidade, ele tinha essa compreensão e consciência. E a gente hoje está desenvolvendo a partir do magnetismo, ok? E assim a gente se finaliza a parte da ciência. Então, a gente vai agora para a filosofia. A filosofia, né, a definição no dicionário é o estudo do conhecimento. Segundo Pitágoras, é o amor pela sabedoria, né, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Ou seja, né, os conhecimentos, eles são infinitos, ok? E tem aquela frase célebre, né, o mais inteligente é aquele que sabe que nada sabe. Ou seja, os conhecimentos, eles são infinitos. Né? Isso já demonstrava a humildade dos filósofos daquela época, porque os conhecimentos eram vastos, eram infinitos. Aqui no nosso planeta, né, nesse conhecimento que temos limitado, não temos ainda a capacidade de compreender todas as informações. A gente precisa focar em alguma coisa. Imagine os conhecimentos universais, que estão em espíritos mais evoluídos, eles conseguem ter esse conhecimento. E além desses conhecimentos, temos os conhecimentos que eles estão crescendo. O nosso Albert Einstein, ele falava que ele tem a teoria de que o nosso universo, ele cresce, ele tem uma expansão constante. Se ele tem uma expansão constante no nosso universo, significa dizer que os conhecimentos também estão se expandindo para chegar esses conhecimentos até os novos lugares. Então, as coisas, elas
os conhecimentos, eles são infinitos, né? E a gente precisa ter humildade de reconhecer que mesmo que eu seja muito expert naquela área, o meu conhecimento, ele é infinito, ele é finito, ou seja, ele tem um limite, e eu preciso de outras pessoas para me unir para conhecer para tornar uma unidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A filosofia, né, eu resumi aqui, eu digo que, para mim, a meu ver, né, a filosofia, ela está documentada, né, direcionada no Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec ele publicou em 1857, o Livro dos Espíritos, em que ele traz questões gerais, fundamentais da existência humana, de vários conhecimentos, de vários valores, razão, da mente e de linguagens, interpretações. Esses conhecimentos, né, eles falam sobre a existência dos espíritos, do início, meio e fim dos homens e os objetivos dos homens aqui no planeta Terra. Então, quem foi que trouxe esses conhecimentos? Espiritualidade mais avançada, que tinha um conhecimento geral do que acontecia no universo, elas auxiliaram, respondendo as perguntas e os questionamentos de Allan Kardec, dando informações para ele, né, respondendo seus questionamentos de uma maneira que pudesse elucidar os mecanismos espirituais, o que é a vida, o que é isso tudo aqui que estamos vivendo. Reparem um detalhe, a forma como foi documentada, todos esses conhecimentos documentados no Livro dos Espíritos, são a forma como os espíritos mais evoluídos observam os mecanismos do universo segundo as leis de Deus. Então, eles observaram as leis, observaram os mecanismos, por exemplo, dos planetas, dos seres humanos de outros planetas, né, dos organismos dos outros planetas, e eles observam, poxa, isso acontece, isso é dessa forma, isso eu observo, isso é um fato. Observe que tem um cunho científico. Os espíritos, eles observam, os espíritos mais elevados, né, os co-criadores, eles observam que existem fatos, né, que existem caminhos, que existem certas coisas para nós, para eles, que eles observam que são fatos, eles enxergam. Ou seja, para nós é científico. Para a nossa visão, isso é científico, que é o que eu quero dizer. Ou seja, eu observo um fato e digo para os seres humanos aqui da Terra, explico para eles como funciona. Então, observe um detalhe muito importante, porque esses conhecimentos, eles são mutáveis. A forma como os espíritos mais evoluídos também observam, como muito bem falado na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é outro livro, ele fala, aqui é uma documentação de opiniões. Essas opiniões são espirituais, mas são opiniões também coletivas, com outros espíritos que concordam com as informações que estão sendo reveladas. Ou seja, isso é parte da verdade, mas ela também é mutável. A minha opinião, daqui a outros milênios, daqui a outros milhões de anos, elas podem ser diferentes. Elas podem ser puramente diferentes do que a gente vive hoje. Então, essa foi uma forma de que os espíritos encontraram mais congruente para nos trazer as informações e aproximarmos do nosso caminho espiritual, o caminho que precisamos chegar para, então, abrir todas as nossas do desenvolvimento científico, tecnológico, conhecimento espiritual da nossa ciência. Então, tá tudo, o que os espíritos querem passar para a gente, e documentado no Livro dos Espíritos. Eu espero que tenha passado bem essa informação, que é um pouco complexa falar sobre isso. A outra parte que precisamos compreender é a religião, né? Segundo a definição do dicionário, é um sistema de doutrinas, crenças, práticas de rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade, da sua relação com a fé e o homem. Lembremos, as religiões, elas foram criadas pelos homens, foram criadas pela interpretação do homem, das revelações que foram dadas à humanidade. Eita, minha gente, só um instante, tá? Só um instante.
Perdão. Bem, voltando. Então, as religiões, elas foram criadas pelas interpretações dos homens, das revelações que foram dadas à humanidade. Então, eu vi uma revelação, eu vi uma verdade para aquela época, e eu interpreto aquela verdade. Então, muitas vezes, esses conhecimentos, essas revelações que é dado pela espiritualidade mais avançada para nós, elas enviam as compreensões, mas nós entendemos da nossa maneira, da nossa limitação, até onde podemos. Então, foram criadas as diversas religiões, por exemplo, porque foram as diferentes interpretações que o homem conseguiu desvendar daquela época. Então, no capítulo 1, no que é o Espiritismo, no capítulo 1, no que é Espiritismo, o Espiritismo ele deixa bem claro, né? O Espiritismo ele vem derramar luz sobre o grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência, e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, católicos fervorosos, protestantes de todas as seitas, israelitas, budistas, brahmanistas, umbandistas, né? Todas as religiões, ou seja, ele vem como, o Espiritismo ele vem como um complementar à religião, ok? E como uma ciência, ele vem complementar a partir do desenvolvimento da ciência, ou seja, da evolução. Então, a religião, geralmente, ela está agrupada em dogmas que não são mutáveis, ok? Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E a respeito da religião, ela é documentada, né, no Livro dos Espíritos, segundo o Espiritismo, que é apresentado por Allan Kardec, escrito por diversos em estágios mais elevados de evolução. Relembrando, o Espiritismo ele não é uma religião, mas ele contempla aspectos religiosos. Quais são os aspectos religiosos? Os valores morais dos homens, ok? Os valores morais de que o homem deve desenvolver para encontrar o caminho da paz interior. E esses valores morais, eles foram contemplados neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, junto com os espíritos, categorizaram os valores morais em diferentes capítulos e interpretando diferentes passagens da Bíblia. Ou seja, eu selecionei passagens da Bíblia e discuti a questão moral de cada passagem. Reparem que nessa parte pode ser conduzida como uma religião, mas ela é apenas uma parte de um todo, como a gente vai observar mais na frente. Então, a passagem da Bíblia, como sabemos, segue todos os ensinamentos de Jesus. Relembramos que todo o Espiritismo, ele é organizado, né, tem como mentoria Jesus. Ele é o organizador do Espiritismo. Então, as passagens da Bíblia, onde está documentado a forma como a gente conhece Jesus, era uma das melhores formas para definir, categorizar, compreender, reinterpretar os conhecimentos da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus. É a forma como a gente conhece, é através da passagem da Bíblia. Então, Jesus, vamos dizer, é o nosso guia e modelo do Espiritismo. Então, a partir dos seus valores morais, percebam que o Espiritismo, ele não é uma religião. Jesus também, ele não veio com um aspecto religioso, ele veio com um aspecto de vivência, como a gente vai observar mais na frente, e que trazer conhecimentos morais para a gente desenvolver o nosso espírito, ok? E aí eles foram documentados, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, por Allan Kardec. Eu coloquei os anos porque é muito interessante, porque era uma época muito importante lá na França e no nosso planeta, no nosso mundo, um desenvolvimento tecnológico, científico, na época, e isso surgiu em um momento muito oportuno. Pena que não foi reconhecido ainda. Então, aqui, quando a gente contempla todos os conhecimentos, ou seja, os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, a gente consegue conhecer o Espiritismo em sua totalidade. Quando unimos esses conhecimentos, esses conceitos, a gente
tem a capacidade de compreender a dimensão, né, o novo significado que dá quando unimos a moral, as descobertas, as compreensões. Ou seja, quais são os aspectos, né, dessa união, quais são as consequências dessa união, ok? Então, a religião, ela é a parte que compreende a ética, moral e boa nova, que é o evangelho, né? A religião, como relembrando, né, é um aspecto religioso, mas aspecto moral, ok? Com um aspecto também científico, que é da descoberta, e filosófica, que é da compreensão. Unidos, formam o espiritismo. Então, imaginemos que se a gente separar esses conhecimentos, ou seja, se eu observar a ciência de uma visão exclusiva, sem amor, sem o nível moral, eu considerando apenas a ciência, eu vou ter as catástrofes. Ou seja, eu vou desenvolver a minha ciência de maneira egóica, porque eu só vejo, eu descubro a ciência, eu vejo que ela se tornou, né, hoje, economicamente, ou seja, descubro uma coisa que serve para pessoas, mas também que serve para ganhar dinheiro, ou seja, é uma ação monetária, é uma ação econômica, que rende apenas o material. Então, imaginemos que essa pessoa, né, siga esse grupo, eu só vejo a ciência, sem ética, sem bondade, sem me preocupar com mais nada. O que vai acontecer? No passado, o que é mais conhecido é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, que destruiu, em questão de minutos ou horas, né, umas 2 cidades, milhares de pessoas, de vidas que estavam lá. E hoje, até atualmente, essa exclusividade da ciência também nos contamina. Mais diferente da bomba, né, que foi algumas horas, a poluição dos plásticos, ela acontece através das centenas de anos. Desde sua descoberta até hoje, ela está sendo, uma das formas de intoxicação da nossa vida aqui no planeta Terra, né? Essa poluição por plásticos, ou seja, eu descobri uma substância, que é o petróleo, em que eu produzo plásticos que são utensílios muito bons e são muito úteis, né, para a nossa vida, mas que o ser humano ele ainda não se preocupa, né, em sua maioria, ou seja, aquele pesquisador que apenas na ciência, na produção, ele não se preocupa com a vida, com o impacto que vai trazer a exclusão desses plásticos, né, no meio ambiente. Tanto no meio ambiente, quanto também para nós. Porque a gente sabe que quando contamina o meio ambiente, ele acaba nos contaminando também, como os microplásticos. Para quem não conhece, são plásticos minúsculos que vão sendo degradados na natureza, entra, né, na cadeia alimentar através dos peixes, através das águas que a gente bebe, e aí a gente acaba consumindo esses plásticos. Não se sabe ainda a toxicidade, porque ainda está se descobrindo, é um novo campo da ciência, ok? Outra parte também é quando se considera exclusivamente a religião, ou seja, os aspectos morais, moralistas, sem a ciência, sem a filosofia, o que acontece? O fanatismo. Ou seja, no passado a gente conhece muito bem a Inquisição, que era uma época religiosa em que você não podia mudar os seus conceitos, a sua visão. Você tinha que seguir todos os padrões que a igreja comandava. Caso contrário, você era perseguido. E até hoje acontece a mesma coisa. Só que acontece através de guerras de conceitos, ou seja, a minha igreja é melhor que a sua igreja, o meu pensamento é mais completo que o seu, o meu pensamento é melhor que o seu. Então a gente tem aí um fanatismo. Por último, a gente tem a filosofia. Quando a gente considera apenas a filosofia, apenas a compreensão, né, somos filosóficos, o que acontece? Há uma limitação, porque os filósofos, eles ficam apenas no campo da teoria, eles não vão para a prática. A gente sabe que a prática, ela funciona 1000 vezes melhor do que a teoria, embora a teoria seja o campo das ideias, né, férteis, mas a gente precisa do campo da teoria. Ou seja, a gente precisa unir todos esses conhecimentos, a religião, a ciência, a filosofia. Por quê? Se nós unirmos a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a poluição dos plásticos, ela vai se tornar
ela vai se tornar, na verdade, reversíveis, quando a união desses conhecimentos, elas têm uma outra categorização, ela tem um outro ponto de vista, ou seja, inclusivo. Então, quando eu não me preocupo mais em produzir bombas para destruir pessoas, eu me preocupo em produzir drogas, hoje o modelo científico atual, né, para fazer a cura do câncer, ou drogas que curem, por exemplo, várias doenças, né, tantas pestes que acontecem no mundo, como a Covid, a gente precisa buscar formas terapêuticas para descobrir. Então, o ser humano se preocupa mais com a humanidade. E também a produção de materiais que entrem no ciclo da natureza, ou seja, materiais biodegradáveis. As pessoas já se preocupam, né, mais hoje com o meio ambiente, por exemplo. A Inquisição, por exemplo, e a guerra de conceitos, acontece a fraternidade, a união, a complementação de pontos de vista, né, e a gente consegue ressignificar. E um dos maiores exemplos hoje que faz isso, né, e que ficou muito popular, é o nosso Papa atual. Eu chamo de nosso Papa aqui porque todo mundo é unido. O Papa atual, no catolicismo, ele consegue agregar novos valores ao catolicismo, porque ele observou que as coisas são evolução, né? As coisas que eram antes, hoje já não é mais igual. Então precisam ser categorizadas, elas precisam ser mudadas, elas precisam ter um outro ponto de vista. Então ele traz essa inclusão, e pedindo para todas as religiões orarem por o nosso planeta. Então quem um dia fez isso? Né? Deus nos deu essa oportunidade de uma pessoa tentar unir todas as religiões, porque todos nós somos filhos de um único Deus. Então, por fim, o campo da teoria, né? O campo da teoria, ela vai para o campo da prática, subsidiando as necessidades humanas. Ou seja, a gente consegue ir para a prática quando a gente envolve todos os conhecimentos que a gente abordou aqui. A gente sabe, né? Na verdade, perdão, que o espiritismo, ele é evolução, ok? Com o decorrer do tempo, as coisas, como já foi falado, ela muda, né? Um biólogo, Theodosius Dobzhansky, que eu não lembro se era biólogo, botânico, mas enfim, ele diz que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução, né? Eu procurei uma frase de Kardec, mas não achei, mas eu consegui resumir nessas frases, né? Segundo o espiritismo. A evolução, ela ocorre em todos os campos. Uma forma de ver o mundo não é mais como antigamente. A alma humana, no campo moral, é menos primitiva atualmente. Os conceitos de antes foram reinterpretados e tomaram nova forma. Okay? Então, a gente precisa, esse slide eu quis trazer para vocês, porque a gente precisa compreender que a gente precisa separarmos dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, para a gente avançar no caminho. Porque quando lemos certos documentos, né, no Evangelho, no Segundo Espiritismo, no Evangelho é isso e pronto, acabou. Mas não, eles são opiniões, podem ser mutáveis. Eu não estou dizendo que pode ser mutável para pior, mas para melhor. Pode haver uma nova reinterpretação, em que a gente desinformação e agregue mais valor a todos os conhecimentos. Então, muitas pessoas têm a mania de brigar com seus conhecimentos, inclusive dentro das religiões, né? A Bíblia fala assim e não assim. Então, cada um tem sua interpretação. Né? E essas interpretações, como os próprios espíritos falam, elas serão unânimes se todos concordarem. Então, se todos concordam, são elas que vão continuar ao longo do tempo. Ok? Então, não adianta a gente discutir certos conhecimentos, certos pontos de vista, na verdade, eles vão continuar, né? São as leis que vão continuar. O espiritismo tá mudo? Tá Sério? falhando. O microfone tá falhando. Eu vou ativar meu 3G. Eu vou ativar meu 3G. Outra coisa. Tem um negócio aí abençoado, não tem não.
O quê? Tá aparecendo uma mensagenzinha assim. Voltou? Voltou. Ok. Voltou? Ok. Tinha caído a internet. Então, a gente precisa... todo mundo está me ouvindo? Ok. Ok. Ok, ok. Se vocês pararem de ouvir, podem avisar, tá? Que Paulo está escutando na outra sala e ele me avisa. Então, a gente precisa sair dos nossos preconceitos, né? Sair de alguns conceitos, né? Para que a gente avance. Porque as coisas, elas vão mudar. E é isso que eu trago também na próxima parte da palestra, que são as perspectivas, são as mudanças. O que vai mudar? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo bem grande, bem simples para nós, né? Que são os conceitos de Deus. Antes, Deus era uma pedra, um animal, era algo. E depois ele se tornou, né, vários deuses, como o politeísmo. E aí, com o tempo, ele foi se tornando monoteísmo, ou seja, um único Deus. E, posteriormente ao monoteísmo, né, Moisés, ele trouxe, né, o Deus punitivo, o Deus que pune, né, quando você comete alguma infração. E depois veio Jesus para trazer, dizendo que não era um Deus punitivo, mas um Deus amor, em que eu precisava amar a todos, amar aos próximos, ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que foi? Também. Amar ao próximo como a si mesmo. E o Deus consciência, que é o Deus, né, a nossa consciência vivenciada dentro de nós, desenvolvendo o amor, e aí a gente consegue sutilizar mais o conceito de Deus. E imagine esse conceito de Deus daqui a milênios, o que vai acontecer? Ou seja, ele vai mudar. Então, eu pergunto para vocês, né, essa parte que eu finalizei, as perguntas dos objetivos, eles foram respondidas? Né, o que é espiritismo, se ele é uma religião, se ela é cristã, se ele segue a Bíblia, em que se fundamenta e qual a missão. Né? Então, deixei esse slide só para a gente comentar, alguém quiser comentar, falar alguma coisa sobre o que é, alguma dúvida. E aí, ficou alguma dúvida com alguém? Oi, Rafinha, tudo bem? Aqui é Francisco. Opa, Chico. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns. E a provocação que eu tinha feito na última palestra era no sentido justamente de motivar a gente a cair em campo e pesquisar e trazer para a gente informações. De preferência, de forma cada vez mais aprofundada. Você trouxe um painel geral hoje, parabéns, para que a gente tivesse uma visão do todo. Justo. Foi essa a sua proposta e foi muito bem atendida a proposta. Não que tenha respondido de uma maneira precisa, analítica e aprofundada a cada tema, porque realmente é um espaço muito pequeno para a gente pegar cada tema desse, que vai fazer um simpósio abordar e aprofundar. Entendeu? Só, por exemplo, só para a gente colocar aqui, você falou em religião, né? O espiritismo, Sim. segundo Kardec, não se encaixa no conceito de religião segundo o dicionário atual. Mas ele é uma religião, segundo o conceito de Kardec, que está lá na Revista Espírita de 1868, quando ele faz uma pesquisa sobre a origem da religião, que não é só de religado, vem da palavra laço, e nesse sentido da união, na comunhão de pensamento. Tanto é que tem uma passagem muito bonita em André Luiz, na Segunda Guerra de 1945, em que 5 pessoas se reúnem numa igreja e espaço de luz para a espiritualidade. E André Luiz fica admirado. O que é isso? São os nossos irmãos unidos em prece e o resultado dessa união. Emmanuel, então, vai dizer, vai então categorizar a religião como sentimento. E como você bem colocou, esse sentimento
essa proposta que Jesus trouxe, que não tem nada a ver com a religião formal, com o tempo foi sendo formalizada, institucionalizada, burocratizada, e tivemos então as instituições religiosas. Mas o Espiritismo, ele tem esse aspecto religioso nesse sentido, que o Kardec aborda lá nesse sentido. 868, que Emmanuel, no livro Roteiro, dá um show belíssimo, no livro Consolador também dá uma definição espetacular. Sim. Mas parabéns, um abraço. Você fez um painel geral. Não, eu que agradeço. E a ideia é justamente essa, que as pessoas tragam cada vez mais, se aprofundando, penetrando em cada item. Abraço a todos. É verdade. Um abraço. Então, como bem você falou, a gente vai adiantar, senão a gente não vai chegar no tempo final da palestra, mas como você falou, 2 pontos importantes, que eu trouxe um apanhado geral para a gente conhecer, porque até essa palestra está sendo gravada e eu queria levar mais conhecimento para várias outras pessoas, né, devido aos preconceitos que a gente tem contra também o espiritismo, e também na questão religião, porque eu conversando hoje com os meninos que viram minha palestra hoje mais cedo, a gente comentou que religião, ela poderia ter um outro conceito, né, e que esse conceito, por exemplo, poderia ser mudado, o conceito atual, ele poderia ser mudado, e aí religião e espiritismo abrandaria também a definição de religião, mas uma definição futura, uma definição mais renovada, né, do que seria o aspecto religioso, e creio que ele vai mudar, assim, com o tempo, né, até na definição da religião, como muito bem abordado por nosso amigo. Então, eu trouxe aqui, para a gente compreender um pouco mais, de uma maneira mais aprofundada também, o que vai acontecer no futuro, né, das religiões, do espiritismo, o que vai acontecer, né? Eu trouxe para vocês uma perspectiva futura intelectual e moral, ou seja, uma moral, né, do aspecto religioso e intelectual do aspecto científico. Essas perspectivas futuras, elas foram pegas, né, desse livro, da Universalismo Crístico Avançado, que Tia Mari me emprestou, né, que é do Roger Paranhos, em que ele traz a documentação do que vai acontecer no próximo milênio, no ano 3000, para vocês terem ideia. Então, daqui a um milênio, no ano 3000, o que vai acontecer com todos os seres que estão aqui habitando o planeta Terra? Então, em relação aos valores morais, ele diz que vamos buscar o amor, o autoconhecimento e a compreensão do próximo. O foco espiritual, ou seja, o desenvolvimento de tudo, vai estar em volta desses conhecimentos. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, rapidinho, antes que o tempo acabe. Então, o amor, que ele aborda nesse livro, ele diz que futuramente vamos ter uma compreensão profunda e verdadeira, né? E aí eu trago um relato de caso meu, por exemplo. E, por exemplo, quando eu entrei e conheci o espiritismo, eu não sabia o que era amor, porque eu cresci dentro de uma época em que a minha família, ela não sabia o que era amor. Quais eram os aspectos de amor, quais eram os aspectos de valores humanos. Era mais focado em interesses egoístas, interesses próprios. E o que aconteceu? Eu cresci nesse ambiente em que eu não vi o amor. A única palavra que eu escutava era um eu te amo, mas era entre casais. Então, para mim, eu cresci, né, até a adolescência, de que para eu encontrar o amor, eu precisava ter um relacionamento com alguém. E aí eu encontrar o amor, né? Inclusive as músicas nos deturpam o nosso sentido. E aí, quando eu entrei no espiritismo, eu conheci a verdadeira face do amor. Ou seja, o espiritismo categoricamente me auxiliou através das palestras e dos conhecimentos e definições dessa palavra, e que não era apenas dentro do espiritismo que existe essa palavra, mas essa palavra, ela existe em todos os campos, em todos os conhecimentos. Então, comecei a compreender o que significava amor. E aí eu comecei a compreender de maneira profunda e verdadeira. Não conheço ainda, né, em todos os seus quesitos, mas acredito que eu estou no caminho. Então, futuramente, a gente vai atingir todos da humanidade, eles vão em busca desses conhecimentos, e a gente vai entender como. E depois eu descobri, ele traz o autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal. Esse autoconhecimento é quando eu observo, por exemplo, quem sou eu. Eu faço perguntas a mim que digo, quem sou eu? Não é quem é Rafael. E aí eu olho para mim e digo, não, eu posso descobrir pelos meus hábitos. Que hábitos eu tenho diariamente? Né? E esses hábitos estão me levando para onde?
estão mais para o lado intelectual ou estão mais para o lado moral, né, segundo os conhecimentos espirituais. E existe alguma coisa que me traz amor, né, descobrir amor e eu preciso ter um autoconhecimento e descobrir o meu nível de amor, eu preciso aplicar agora. Será se eu tenho um nível de amor satisfatório, ou seja, eu me amo o suficiente, assim como as pessoas? Eu faço essa busca, eu demonstro, né, como é que eu vou demonstrar o amor para outras pessoas? Né? Então, a gente faz uma série de uma busca interna, né, uma autoavaliação, para que a gente se desenvolva. Né? Geralmente, a gente desenvolve isso onde? Quando a gente vai para a vida, né, na rua. Eu desenvolvo isso na vida mesmo. Geralmente, a vida nos ensina muita coisa. Mas se nós aprendermos, né, também dentro das nossas casas, dentro do Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, ou dentro dos conhecimentos morais que vão se popularizar nos outros séculos. E é isso que o Espiritismo ele faz, de uma forma mais direcionada, quando a gente entra dentro do Espiritismo, ou de uma religião espiritualista que estuda de maneira séria e aprofundada esses conhecimentos, a gente acende de maneira vertical o nosso lado espiritual, o nosso lado de autoconhecimento, né? E aí, é o que ele defende no próximo milênio. Por fim, o último, né, é a compreensão do próximo. Eu acho esse muito importante também, porque a gente tenta compreender o modo de pensar das pessoas, de aceitá-las e tratá-las com mais tolerância. Mas eu não aceito essa pessoa, eu não suporto ela, mas eu amo ela. Né, ele aborda dizendo que quando você não suporta alguém, mas diz que a ama, chama-se de hipocrisia. Porque você precisa amar aquelas pessoas de todos os seus aspectos. Né? Mas aquela pessoa é falha, aquela pessoa tem uma determinada forma de pensar que é diferente da minha. Mas, segundo a gente já comentou, né, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, então, portanto, somos aprendizes, né, como também Chico nos fala. Se somos aprendizes, né, aquela pessoa também está aprendendo, mesmo que ela não atue nas práticas morais que eu considero certas, aquele ser também, um dia ele vai compreender o que é certo e o que é errado. Mas eu vou me afastar dele, mas, né, ela não merece estar do meu lado e tudo mais. Né? Existem milhares de livros, né, publicados do Espiritismo, os romances espíritas por Chico Xavier, que mostra principalmente as pessoas que amam, né, os outros, por exemplo, no livro de Renúncia, que Alcione é uma mulher que ela é extremamente evoluída, né, tem uma espiritualidade linda, mas ela ama bastante, né, como companheiro, o Cirilo, Pollux. E aí, Pollux, na verdade, é Emmanuel, que ele está documentando essas informações. E aí, Pollux era uma pessoa muito errada. Né? Ele era o avesso dela no aspecto moral, né? Cometia erros muito grosseiros, mas ela estava lá amando. E esse amor que a gente observa, que ela tem por ele e por todas as pessoas, não só por ele, a gente observa nas mães, por exemplo. A gente tem uma compreensão como mãe. As mães têm uma compreensão de amor incondicional. Ou seja, elas compreendem, elas toleram, elas auxiliam de todas as formas. Elas sabem que seus filhos estão aprendendo. Assim, a gente deve aprender com as mães. A gente precisa compreender que todos os seres estão aprendendo. E a gente precisa saber como abordar certas pessoas que continuam no erro. Né? Mas aquele erro está prejudicando muitas pessoas. Aí a gente precisa, né, como o Evangelho nos ensina, orientar essas pessoas, mas de uma maneira muito equilibrada e muito amorosa. E assim, ele fecha esses conhecimentos, né, do próximo milênio. E o que ele quer dizer? Ele traz ainda muita informação, mas eu posso resumir nessa aqui também. Vivenciar em seus dias os valores agregando na intelectualidade. Ou seja, você vai viver esses valores, esses conhecimentos espirituais também, né, que são tragos também por os nossos amigos espirituais, para vivenciá-los no nosso dia. Ou seja, eu vou sair, eu vou acordar, eu vou sair da minha casa, eu vou selecionar o meu emprego com base nos meus valores. Por exemplo, uma pessoa que busca o seu emprego para ajudar não a si, mas ao próximo, né, não só a sua família, mas as pessoas de fora da sua família, ajudando a sua comunidade, ela está inserindo, agregando valores, agindo de forma amorosa, né, contribuindo com as pessoas, e assim, contribuindo com a sua intelectualidade. Né, a intelectualidade ela não vai embora, ela vai contribuir também com nós, elas se unem.
E aí, no futuro, a gente não vai mais precisar ir para um lugar específico para encontrar esses valores, né? Não vamos precisar ir para um lugar para sentirmos agora e diferente. Não, a gente pode fazer esses valores dentro da nossa casa e assim, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, né, desenvolver esses valores dentro da gente, né, sem precisar ir para um lugar específico. E deixa eu ver se eu tenho tempo. Meu Deus, já é 9 horas. Esse slide aqui, 5 minutinhos, tá? Ele fala sobre o que eu trago a parte intelectual, né, que é a construção. Todos eu posso resumir aqui para vocês, para a gente tomar mais ciência e não tomar tanto tempo. Né? A construção que eu chamo, né, do intelecto é que todos os nossos conhecimentos intelectuais, eles vão ser pautados nos valores. E que tudo que eu decidir, eu vou tomar muito mais a ideia de que vai ter impacto na vida de outras pessoas. Entendem? Que eu não vou mais em busca dos meus objetivos egóicos, do que existe apenas dentro de mim, mas o que vai impactar na vida das outras pessoas, ok? E assim vai auxiliar nas próximas gerações. Então imagine se os nossos valores morais fossem aplicados nas escolas do futuro, porque se for aplicado agora, né, os pais vão dizer que a escola vai precisar ensinar tudo. Mas se no futuro, tanto os seres que desenvolvem em casa como nas escolas praticassem e explicassem os valores morais. Eu gostaria de ter recebido, por exemplo, uma palestra sobre amor na minha escola, no ensino médio. Assim teria facilitado 1000 vezes, né, teria retirado muitas dores que eu passei do ensino médio até quando eu entrei no espiritismo. Então, ajuda, né, esses conhecimentos eles vão ser inseridos aos poucos no intelecto das pessoas. Então, por fim, haverá o desenvolvimento, né, futuramente, dos nossos sentidos sensoriais energéticos, vai ter equipamentos capazes de mensurar o amor, né, os sentimentos que a gente sente, vai ter, já existem, na verdade, pela espiritualidade, né, e vai ser tragos aqui para a Terra, né, e a gente vai conseguir sentir as sensações alheias, contribuir, mas, claro, a gente precisa desenvolver ainda o nosso aspecto moral para isso. E, por fim, haverá também contato, né, que vai ser ajudado dos seres dos outros planetas, né, de maneira mais aberta, e isso auxiliará na evolução moral e intelectual da humanidade do planeta Terra, segundo as previsões de Chico Xavier. Ok? Então, eu agradeço a todos a contribuição, eu agradeço pela oportunidade, né, eu espero que eu tenha contribuído com vocês hoje, eu espero que tenha tirado os questionamentos, na verdade, indagado vocês a buscar esses conhecimentos, porque eles são vastos, eles são ricos e nos auxiliam na nossa compreensão humana, espiritual, intelectual, e assim sermos pessoas melhores. Então, muita paz, muita luz, e qualquer coisa, podem me mandar mensagem que a gente faz uma bela discussão. Muita paz, muita luz. Que seja. Muito bom. Bem, pessoal, vamos partindo para o final. Vamos fazer a nossa prece através da nossa irmã Marinal. Genilson, Oi, Genilson, diga. a próxima palestra é Sua Excelência. Tá certo? Tudo bem? Isso. Ok. Então, de hoje a 8, Genilson fará a palestra. Tá bem, Genilson? Muito bem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus a belíssima exposição do nosso querido e amado irmão Rafael. Foi muito boa, muito esclarecedora. Obrigado, Jesus amado, Jesus querido, Jesus iluminado, derrama sobre todos nós espíritos ainda imperfeitos, mas com uma vontade imensa de nos tornarmos perfeitos. E através dessa doutrina maravilhosa, nós iremos chegar lá. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a espiritualidade amiga aqui presente permaneça conosco e que nós possamos iluminar a outros que não têm o conhecimento que nós temos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Mestre querido, pensar a nossa irmã, e agradecemos por esse momento de aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Bem, pessoal,